A gente viu aqui, ó, o que que é 20? Se a gente fosse colocar na base 10, não é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a 1? Porque aqui eu tenho 2 vezes uma base 10. Aí vai lembrar um pouquinho daquela que a gente já viu até em eletrônica digital, né? A questão das bases aqui. Mesma coisa o 47 mil. Quem é 47 mil se eu colocasse ele em notação, por exemplo? É o dígito, né? 47. Já que a gente tem a base 10, quantas vezes a vírgula anda aqui? Quando a gente trabalha nos decimais, né? Eu ando com a vírgula aqui até alcançar esse 4,7, eu ando uma, duas, três, 4 vezes. Então, é a mesma coisa 47 vezes 1.000 ou 44,7 vezes 10.000. Que é a mesma coisa que quem? Quem é 10.000? Se a gente for trazer ele para a base, para o expoente, é igual a 10. Se eu tenho 4 zeros, é igual a 10 elevado a 4. Na sequência, aqui foi um exemplo, né? O que é bastante, que é super importante para a gente aqui na parte de eletricidade é vocês saberem diferenciar quando eu tenho aqui ó, o mega, quando eu tenho o quilo, o mili, o micro, ou a própria unidade, né? Que não tem 10 elevado a zero, que é igual a 1. O que seria isso? É 10 amperes, 10 volts, 20 watts, certo? Aqui da parte de mega, a gente utiliza mais em tensão, né? Kilovolt, megavolt. Aqui na parte de mili e micro, a gente tem mais aplicações em valores de corrente, certo? E essa parte aqui também na parte de potência. Com relação à nomenclatura, a gente viu também, porque alguns enunciados que a gente vai ver também, tem lá a corrente tem milha, a corrente tem micro, a resistência está em quilo-ohm, né? Então é importante que você saiba, né, o nomezinho de cada um. E aqui em amarelo é a que a gente mais utiliza. Como que a gente representa 10 a terceira, né, o K, 10 a sexta, que é o mega, é o M maiúsculo, o giga, 10 a nona, né, a letra G, e os submúltiplos, que são menores de zero, a gente tem aqui mili, que é aqui na verdade tem um errozinho, tá? É um Mzinho minúsculo. É o mili, micro e o nano. São um dos mais utilizados também. Esses outros a gente pode até conhecer, mas nem o Tera, que hoje a gente já conhece o Tera por causa dos HDs, pendrive, né? Mas os outros aqui a gente quase não utiliza. Aí, dando sequência, a gente viu lá a parte de... Passamos para a parte de eletricidade estática, certo? Do conceito que, se a gente vai trabalhar hoje, né, nas aplicações lá, temos circuitos, né, a gente tem malhas de circuito, a gente quer entender como é que funciona aquele determinado circuito, tem uma sequência de resistores acoplados, existe luz, enfim. As aplicações diversas, elas acontecem por quê? Porque lá no básico, né, o que a gente teria lá na estrutura daquele circuito, no mínimo a gente tem um átomo, né? E através desse conceito aqui do átomo, a gente consegue entender e compreender por que existe a parte da corrente, né? Só lembrando que toda e qualquer, né, coisa que a gente conheça, ela é composta por átomos, certo? E esses átomos, eles têm prótons, nêutrons e elétrons, e no seu núcleo ali eu tenho meus nêutrons e prótons, e em volta do meu núcleo eu tenho orbitando ali os meus elétrons. E o que é importante a gente saber disso? Que toda a eletricidade é em função do meu elétron, em função do comportamento dele. De modo que, se eu tenho átomos que têm uma estrutura que é mais concentrada, ou seja, esse elétron é mais próximo do meu núcleo, então eu já tenho uma característica desse material ser mais isolante, que é o caso do plástico, madeira, vidro, borracha, que fazem parte pega essa estrutura atômica. Aí, se eu pego uma estrutura atômica um pouco mais diferente, em que os elétrons ficam mais dispersos, mais distante do meu núcleo, ou seja, não há uma atração tão grande, né? Não existe tanto uma força de atração que faça com que esse elétron fique tão agarrado ao núcleo. Né? Porque se eu tenho cargas diferentes, prótons e nêutrons, positivo e negativo, a intenção é que os positivos e negativos se atraem.
E aí, em materiais em que essa estrutura, os elétrons estão mais distantes do núcleo, eles têm a tendência a sair desse átomo. E à medida que eles saem, vão para outro meio, né, vão para outro átomo, vão percorrer um determinado local, a gente tem o outro conceito que a gente vai ver ali também, que é a questão da quantidade de carga. Aí, à medida que a gente tem esses elétrons passando ordenadamente em um determinado local, em um determinado período de tempo, a gente consegue mensurar isso. E aí a gente começa a trabalhar a eletricidade, né, como a gente já comentou, e à medida que a gente tem a passagem ordenada de elétrons, a gente tem a corrente, que é dos fatores que a gente estuda bastante ao longo da eletricidade, né? Todos os circuitos, se a gente fechou o circuito, a gente tem corrente. Só que alguns pontos que a gente tinha visto, né? O átomo neutro é o quê? A quantidade de elétrons vai ser igual à quantidade de prótons. Vimos aí mais ou menos a diferença lá entre um átomo estável e um átomo estável, certo? Está em relação a como que eles estão organizados ali dentro de si, né? Se é a mesma quantidade de elétrons, se é a mesma quantidade de prótons, né, nesse átomo. Aí, né, eu acabei de comentar que o fluxo de elétrons livres num condutor metálico produz a corrente elétrica, certo? Aí a gente passou rápido a questão dos conceitos da cargas elétricas, opostos se atraem, e cargas elétricas iguais se repelem, né, positivo, positivo, negativo com negativo. Aí, dado isso, a gente passou lá o conceito de carga, só para que a gente compreendesse na menor parte possível, mas a gente sabe que na prática a gente quase não vê isso mesmo, né? A questão de carga, a gente trabalha, os técnicos, por exemplo, a gente não vai trabalhar na casa de elétron, a gente vai trabalhar na parte de corrente mesmo, né, em amperes, quiloampere ou miliampere, dependendo da aplicação, certo? Então, isso aqui a gente passou também, a questão da quantidade de carga que há em um determinado corpo, que isso está relacionado aqui a quantidade de nêutrons que eu tenho e a carga, o valor da carga elementar. A gente viu que uma carga, ela tem um valor X, né, que é o 1,6 vezes 10 a menos 19, e com base nesse valor a gente consegue calcular a carga em um determinado corpo. Né? Se a gente sabe o número de elétrons e a carga dele, a gente sabe quanto de carga tem naquele material, ok? Então, nós vimos isso, a gente fez alguns cálculos relacionando Q e NE, né, para saber o valor de carga. Eu só passei nessa parte de campo eletrostático, eu falei para vocês que não tem, é importante, né, está relacionado ao comportamento em si dos elétrons, né, como que funciona, mas não chega a ser tão útil na parte do eletricista, né, do técnico, beleza? Outro ponto importante que nós vimos, o conceito de diferença de potencial, ou tensão elétrica, né, em que a gente utilizou lá o exemplo da questão do trabalho que eu tenho para mover uma carga. Então, em eletricidade também, por mais que a gente sabe que esses elétrons vão percorrer de um lado para o outro, eles vão gastar uma energia para fazer isso. Então, na medida que ele percorre do ponto A para o ponto B, existe um trabalho sendo realizado, certo? Então, esse trabalho de deslocar a carga de um ponto menos carregado, né, de um ponto mais negativo para um ponto mais positivo, por exemplo, eu tenho uma diferença de potencial. Então, ele saiu de um ponto um potencial mais baixo com um potencial mais alto. Exemplos, a gente teria ali a bateria, né, uma bateria de 9 volts, então ela gasta 9 volts, né, ela tem uma diferença de potencial de 9 volts para poder que os elétrons saiam ali do meu menos para o meu mais, certo? Então, o esforço que o elétron faz ali. E a representação da minha diferença de potencial deixa eu só tomar um golinho d'água, vai ser a tensão ou força eletromotriz, a unidade medida é o volt, e o aparelho que a gente utiliza para medir volt é voltímetro. Então, um exemplo que a gente viu aqui, se tem uma bateria de 3 volts, né, ou eu falei da de 9, significa que a diferença de potencial entre os dois terminais da bateria é de 3 volts. Assim sendo, a bateria é basicamente a diferença de potencial entre dois pontos. Aqui nesse ponto a gente viu lá a questão da conversão de mega para volt, para quilo, para milho, para microvolt.
como fazer essa conversão, certo? E aqui tem a questão dos múltiplos, que nós vimos lá, o megavolt, quem é o que representa o mega, o quilo, a unidade de volt, né, que é o 10 elevado a zero, o milha e o micro. Essas são as mais utilizadas para tensão. Aí vimos exemplos de como fazer a conversão, né? Se você tem aqui, por exemplo, 3,5 volts, e eu quero converter para mili, uma coisa também que a gente tem que lembrar é, se eu vou andar com a minha vírgula, que está aqui, ó, num número maior, eu quero transformar ela num número menor, o que vai acontecer na prática? Eu vou multiplicar pela quantidade de casas que eu vou andar. Se eu vou andar aqui, por exemplo, está em volts, né? Que esse exemplo aqui é 3,5 volts. E vou andar para casa do milivolts, então a cada 3 aqui é como se eu estivesse multiplicando, se eu volto, né? É como se eu estivesse multiplicando por 1000. Então, do volt eu vou multiplicar por 1000 para poder chegar no milivolt. Isso é uma forma de fazer, né? Outra forma é a gente utilizar essa própria reguinha, em que a gente faz o quê? Organizem. Eu tenho um volt, onde está a vírgula, vai ser bem aqui, 3,75. A vírgula está aqui. Eu preciso andar com a vírgula para chegar no milho. Então, vai ficar 3, aí vai passar passo 7, passo 5, vai chegar bem aqui no zero. Então, vai ficar 3.750 milivolts. Isso que nós vimos alguns exemplos de conversão. Partimos para a eletrodinâmica. A parte de eletrostática, a gente viu olhar o elétron, olhar a carga mais pontual, né? Uma coisinha assim mais parada, né? Por isso que é o nome eletrostática. Quando a gente trabalha aqui na parte de elerodinâmica, a gente começa a trabalhar com essa questão da corrente, a questão do movimento mesmo das cargas. Né? Porque então, enquanto a gente tem ali as cargas, elas ainda não estão ali efetivamente fazendo, a gente ainda não tem ali a corrente, que elas não estão em movimento. Mas na medida em que a gente passa a ter esses movimentos dos elétrons, né, em volta de vários elementos, tal, a gente passa a ter que analisar esse comportamento. E a gente utiliza a eletrodinâmica, beleza? Com relação à eletrodinâmica, a gente tem a parte da corrente elétrica, né? Que do conceito básico seria o quê? Entendeu? Eu acho que no começo do ano eu fiz a analogia com vocês da mangueira. É a mesma coisa que eu pegasse aqui. Nesse cano, eu vou estar passando água, uma determinada quantidade de água. E eu preciso mensurar a velocidade com que essa água está passando nessa minha mangueira, certo? E é como que eu trazendo isso para a eletricidade, como que eu vejo isso? Né? Se eu pegar uma seção transversal, se a gente pegar todo e qualquer fio, por exemplo, ele tem uma seçãozinha que é meio cilíndrica, né? Então a gente chama aqui de seção transversal, que é essa área aqui do ladinho do meu condutor ali. E eu tenho elétrons que vão estar circulando nessa seção. E aí, como que eu consigo definir a definição mais básica da corrente? É da intensidade de corrente. Se eu tenho a quantidade de carga que circula aqui e eu sei o tempo que ela passa, então eu consigo mensurar quanto de corrente que está passando ali. E aí, o conceito mais básico é, se eu tenho 1 ampere, é o equivalente a uma carga que se desloca em 1 segundo, né? Que passa naquele ponto ali por 1 segundo. Beleza? Isso foi o nosso primeiro conceito de carga, de corrente que nós vimos. Na sequência, né, tem aqui o exemplo, que eu acho que eu coloquei esse exemplo ali na listinha, eu acho. Mas, por exemplo, aqui, uma seção transversal de um fio condutor circula uma carga de 10 coulomb a cada 2 segundos. Qual a intensidade da corrente? Se eu não sei, então quem é a corrente? É o Q, que é 10 coulombs, dividido por 2. Então, a minha corrente aqui vai ser I vai ser igual a Q dividido para T. Quem é Q? 10 dividido para 2, que é o tempo. Então, vai dar 5 amperes e vai ser minha corrente. Beleza? Seria um exemplo de aplicação. Aqui foram outros exemplos que com certeza vocês já resolveram, que eu tinha passado a lista antes. E aí vem a questão do fluxo de corrente.
Quando a gente vai entender a questão do fluxo de corrente, quando a gente tem um material, né, no caso aqui o exemplo do fio de cobre, se a gente aplica, né, se ligarmos as duas extremidades de um fio de cobre, uma diferença de potencial, a tensão aplicada faz com que os elétrons se desloquem. Então, o que acontece? Quando a gente pega uma pilhinha lá e coloca um fio, né, ou ligado numa lâmpada, por exemplo, lá, na medida que a gente coloca esse fio de cobre naquela bateria, né, na minha pilha ali, como tem uma diferença de potencial, ou seja, um lado tem um potencial mais baixo, outro tem um potencial mais alto, na medida que eu ligo, os elétrons livres que estarão lá no meu cobre vão sair percorrendo do lado que está com menor potencial para o lado de maior potencial. Esse é o fluxo, né, que a gente tem. Beleza? Então, ele vai sair de uma extremidade negativa para o lado da extremidade positiva. Então, a gente tem aqui, ó, ele sai do menos e vai para o mais. Isso é o nosso sentido real, né? Que aí a gente até conversou sobre isso também, que quando a gente vai fazer análise de circuitos, por exemplo, que é o que a gente vai entrar mais agora nesse nosso terceiro módulo, a gente sempre considera o sentido convencional da minha corrente, né? Porque foi convencionado, que o pessoal saía, montava lá o circuito e via. Isso também tem a ver com alguns conceitos físicos, quando o pessoal estudava também. Sai do positivo e vai para o negativo. Esse era o conceito que o pessoal achava que era, né? Mas na real, a gente sabe que a corrente sai, na verdade, do ponto negativo e vai para o ponto positivo. Mas para efeito de análise, a gente sempre utiliza o sentido convencional, que é do positivo para o negativo. Isso a gente vai até reafirmar mais ainda nos nossos exercícios sobre análise de circuitos. Aqui só para fixar, sentido real do polo negativo para o positivo, sentido convencional do positivo para o negativo. Com relação à unidade de medida corrente, né, nós vimos aqui amperes. Aqui são as unidades mais utilizadas, né, do quilo. A gente tem assim na parte de mega, né, se tão utilizada aí, que é uma corrente, é muita corrente, mega ampere. Ampere, milho, micro e não. Só para lembrar, a corrente elétrica é representada pela letra I, a unidade de medida é o ampere, né, que a gente representa pela letra A. Aí a gente utiliza a medição, o aparelho amperímetro. Okay? Mas se a gente for usar na prática, a gente utiliza hoje o multímetro, que tem tensão, mede tensão, corrente, resistência, capacitância, dependendo do multímetro. Aí vemos o conceito de circuito elétrico, beleza? O que seria um circuito? Eu entender que eu tenho uma fonte de tensão, uma fonte de energia, que vai ligar os meus componentes nesse arranjo, e é um circuito porque vai circular uma corrente num determinado circuito fechado. Eu tenho que entender que ela vai partir de um ponto, vai circular no meu circuito lá, ela vai retornar, né, vamos dizer assim. Então, ela sai do negativo e vai para o positivo, então ela circula lá na minha lâmpada, circula no meu resistor. Então, eu preciso ter essa configuração. E aí, no geral, a gente tem a fonte de tensão, que é o que fornece a nossa energia, né, para o nosso sistema. Podem ter mais de uma fonte de tensão, vamos supor, nem às vezes a gente tem aquelas pilhas, bateriazinha lá, a gente até fez exemplo em sala. A gente utiliza mais de uma pilha, então a gente tem 2 pilhas, 3 pilhas, 4 pilhas, enfim. Os condutores é que faz a ligação do nosso circuito. A carga é o que vai utilizar, né, transformar ele em energia. Se vai ser uma lâmpada, vai transformar a energia elétrica em luz, certo? Se é um resistor, no caso, exemplo do chuveiro, por exemplo, ele vai transformar a energia elétrica em calor e assim vai. Seccionador é se a gente precisar colocar a chave. Proteção também, caso a gente queira colocar um fusível. Aí a gente vê aqui alguma simbologia de circuito. Representação. Eita. Representação de fonte, representação de chave, nós vimos também. Com relação à fonte de tensão, vimos que um conceito assim, da fonte de tensão, nós temos também essa representação, ela representa uma bolinha ou 2 traços, em que o traço maior sempre representa o lado de maior potencial, o lado menor de menor potencial, ou seja, um positivo e um negativo. Isso quando a gente está trabalhando em tensão contínua, ok? Então, a gente tem um mais e menos ali bem definido.
fonte de tensão. No caso da fonte de corrente, caso eu precise representar também no meu circuito, eu tenho uma bola e no meio tem uma seta. E por que eu tenho uma seta? Para representar o sentido convencional dessa minha corrente, certo? Se ela vai estar no sentido, né, injetando ou entrando a corrente, isso a gente vai entender mais quando a gente aplica a lei de Kirchhoff. Né? As correntes que entram têm que ser igual às correntes que saem. Então, quando a gente faz análise de circuito que tem uma fonte de corrente, por exemplo, a gente tem que levar em consideração o sentido da corrente que está entrando naquele nó, naquele determinado ponto. Comentamos também sobre a potência elétrica. Né? O que seria potência? A potência é, eu tenho um determinado trabalho que é feito em um determinado período de tempo. Certo? A gente entendeu lá que em eletricidade a gente tem que existe um trabalho para deslocar uma carga de um ponto do outro. Agora eu vou entender o que seria a potência, o quanto, né, o quanto que esse trabalho é feito num determinado período de tempo. Beleza? E aí, se a gente for trazer isso para a eletricidade, como que a gente chega naquele PVI, né, que é o que a gente mais conhece, a potência vezes tensão vezes corrente. Qual é o conceito de tensão? Não é que eu tenho um determinado trabalho que eu tenho para mover uma carga de um ponto para outro, é uma carga movida por unidade de carga, certo? É o trabalho que eu tenho para mover uma unidade de carga. E o que seria a corrente? A corrente é a minha carga que é passada num determinado período de tempo. Então, eu consigo relacionar aqui, ó, tensão e corrente. Que tensão é o trabalho que eu tenho para mover uma carga, e corrente é a carga que é movida em um determinado período de tempo. Retransformando isso, eu tenho que P igual a V vezes I, que é o mais comum que a gente tem na eletricidade, e a gente consegue aplicar, por exemplo, até quando a gente vai comprar um equipamento elétrico. Eu quero saber se a tomada da minha casa está apropriada para aquele equipamento. Exemplo, às vezes você vai comprar um micro-ondas ou um equipamento que é maior, que consome mais. Aí tem lá o tanto de potência dele. Aí você vai instalar uma tomada de 127 volts. E aí você consegue calcular ali, né? Você faz essa relação do P, que é igual a V vezes I, sabendo a potência, sabendo o nível da tensão, que é o valor que você teria na tomada, e sabendo... Aí você vai saber se a corrente que vai passar naquela tomada ali é apropriada para ela. Exemplo, a tomada mais comum que a gente tem nas casas é de 10 amperes. Já pensou quando você faz aqui essa sua relação, você acha uma corrente de I vai ser igual a mais ou menos 15,6 amperes? Então, é uma corrente muito alta para uma tomada de 10 amperes. Então, você teria que trocar para aquela tomada que é mais grossinha, né? A entrada, a bitola dela, da tomada, que é o ideal para você instalar. Então, nesse conceito básico de potência igual a V vezes I, você consegue aplicar já Professora, hoje. Oi. colocar a tomada de 20 amperes. Aí teria que colocar uma tomada de 20. Então, esse conceito que a gente já, a partir de agora, já começa a ver, é o quê? Que a gente consegue já aplicar em exemplos do nosso dia a dia, no caso, né? O PVI. E aí, quando você compra um micro-ondas, eu não vou saber de cabeça agora o valor da potência dele. Vamos pegar aqui que é 15 mil. Tá, gente? E a sua tomada é 127. Quanto será a corrente vai estar passando nesse meu... Que esse meu... micro-ondas vai estar fornecendo ali? 127 dividido para 15 mil. Não, tá muito, né? Vou botar 1.500. Potência de 1.500 dividido para 127, por exemplo. Eu teria uma corrente de aproximadamente, o I aqui seria igual a aproximadamente 11,81. Então, naquela sua tomada convencional, você pode até ligar, mas o que vai acontecer quando você liga um equipamento que nominalmente a corrente dele funcionando assim no máximo, você coloca lá o seu micro-ondas para trabalhar no máximo? A tomada ela vai estar
vai estar passando por ela ali uma corrente superior ao que ela foi fabricada, né? Foi projetada. Então é por isso que acontece acidentes de derreter tomada, né? Começa a pipocar lá, eu acho que eu já vi isso. E de você ver esses casos. Salão é muito comum, às vezes, acontecer isso. O pessoal ainda coloca... Tem a aventura de colocar num T também, então... A relação potência, tensão e corrente tem que existir ali. E esse cálculozinho básico, a gente já consegue chegar nesse valor aí, tá bom? E aqui eu até coloquei lá no exercício também para vocês resolverem, né, a relação de potência e tensão. Vou passar aqui porque depois a gente vai fazer junto. Porque vimos lá a questão da aplicabilidade da potência que a gente tem em casa, a nossa lâmpada que a gente compra para colocar na nossa área, no nosso quarto, a gente compra em função da potência, a gente sabe que se a gente vai ligar numa tomada de 27, 127 volts, a gente já sabe quanto de corrente teria ali e assim vai. E esses dados a gente vai construindo um circuito. Se a gente for pensar na nossa lâmpada, ela é um circuito, porque eu tenho uma tomada que fornece, né, um fase neutro, que representa ali o positivo e o negativo, e a minha carga seria a minha lâmpada, certo? E eu fecho o meu circuito na medida que eu ativo a minha lâmpada ali. Com relação à unidade de potência, né, de medida de potência no caso, a unidade de medida que te chama lá é a letra W, né, que a gente chama de watt, beleza? O watt, deixa eu ver quem está entrando aqui. O watt corresponde a potência desenvolvida no tempo de 1 segundo em uma carga alimentada por uma tensão de 1 volt, no qual circula uma corrente de 1 ampere. Certo? Então, é o caso ideal, né? Eu tenho um circuito básico aqui, em que essa fonte fornece aqui 1 volt, circula 1 ampere, e essa carga consome 1 watt de potência. Beleza? Na sequência, também temos a questão das unidades, e entramos na resistência. Aqui, essa parte do conteúdo já foi o que a gente já foi vendo já próximo de fechar o nosso conteúdo, né? Que foi há muito tempo atrás, que vocês estão lembrando aí agora, né? Com a glória do nosso Senhor Jesus. E aí a gente começou a falar de resistência. O que seria a resistência elétrica? O ideal, né, se a gente fosse pensar aqui, o que aconteceria? O que tem a questão da resistência elétrica? A gente tem que pensar que todo material tem resistência elétrica. Alguns materiais têm uma resistência muito alta, e outros materiais têm uma resistência mediana, e outros têm uma resistência muito baixa. Exemplo, um material que tem uma resistência muito baixa significa que esse material ele tem uma alta capacidade de condução. Porque se ele tem uma resistência baixa, então significa que a configuração do seu material permite a passagem dos elétrons. Então, ele oferece baixa resistência a esses elétrons. E a gente tem que lembrar lá do exemplo da mangueira, que os elétrons vão estar passando ali dentro. Se naquele material tem muita resistência pela configuração do material, enfim, ele vai encontrar dificuldade para chegar no outro ponto, certo? E aqui a gente tem, né, a questão da definição. Se eu tenho materiais que têm uma resistência muito baixa, eles são ótimos condutores, que é o caso do cobre, do alumínio, do ouro, da prata. São elementos e são materiais que conduzem muito bem. E aí já tem materiais que são isolantes, que têm uma resistência muito grande, que é o caso do plástico, da madeira, do vidro, que a gente sabe que eles têm uma resistência, porque se a gente enfiar um fio de cobre na tomada, se for ali no lado da fase, a gente vai levar um choque. Mas se a gente pegar o mesmo, vamos pegar só a capa que protege ali o fio, que encapa o fio, a gente enfiar na tomada, a gente não leva choque. Porque aquele material isola a passagem de elétrons, certo? Então é por isso que, para encapar os materiais condutores, né, no caso os fiozinhos de cobre, a gente tem lá uma camada de uma borracha, um plástico, beleza? Quando a gente fala de resistência, é importante que a gente entenda o que seria a resistividade. A resistividade, a propriedade desse material dizer o seguinte: esse material tem uma resistividade muito alta, ou seja, ele resiste muito bem à passagem de corrente. Então, se ele tem uma resistividade alta, então a resistência dele também é alta. Então, se o material tem uma resistividade muito alta,
ele vai ter uma dificuldade maior de passar corrente, então ele é um material característico, por exemplo, isolante. Se ele tem uma resistividade também muito baixa, então ele tem possivelmente uma resistência muito baixa, e aí ele é um ótimo condutor, beleza? Com relação a isso, a gente relaciona a resistividade, né? É a chamada segunda lei de Ohm, que a gente consegue relacionar o comprimento do meu material, a área dessa seção desse meu material, e eu consigo tirar a relação e saber se ele vai conduzir mais ou menos, sabendo a resistividade desse material, né? Porque, por exemplo, eu gosto de dar exemplificar quando eu coloco, por exemplo, fio de borracha na tomada. Se eu pego o mesmo comprimento, o mesmo tamanho, só que um fio de cobre e um fio de plástico, se eu enfiar na tomada, qual que eu vou levar choque? O de cobre, porque a sua resistividade é menor. E aí faz com que a sua resistência seja bem baixa. Da mesma forma, por mais que eu pegue um cabo de plástico e coloque na tomada, eu não vou levar choque porque a resistividade desse material é muito alta. Então, como que eu relaciono isso? Né? Que é a nossa chamada segunda lei de Ohm. Eu relaciono que a resistência de um material, eu olhando somente o material, sabendo qual que é, sabendo a dimensão dele, seja em comprimento, seja em espessura, que seria a área da seção dele, eu consigo dizer se ele é resistente ou não, beleza? E aí a resistência vai ser dada em Rho vezes L dividido por A. Que aí eu tenho aqui, consigo calcular, tenho essa relação, a primeira relação, assim dizer, da minha resistência. E a gente consegue até fazer um exemplo prático. Eu ia dizer para vocês fazerem isso em casa agora, pega um fio de plástico e tira na tomada aí. Vai levar choque? Não vai, porque é resistência, ok? Na sequência aqui, só exemplificar, da mesma forma que a gente tem a resistência, a gente tem a condutância, que é o inverso da resistência. Então, se eu digo que o material tem uma condutância grande, significa que ele apresenta uma baixa resistência, porque ele conduz muito bem. Então, ele é o fator inverso. Geralmente, na eletricidade, a gente também sempre tem valores ali opostos, né? Se eu tenho uma resistividade, eu tenho uma condutância. Resistência, eu tenho uma condutância. Se um resiste, outro não se opõe, né? Então, a gente tem esse caso, sei lá, algum dia vocês façam alguma provinha aí que o pessoal venha com essa pegadinha, assim, vamos dizer. E aí é só lembrar que a condutância é o inverso da minha resistência. E a unidade de medida, o pessoal até brinca, que é o Ohm elevado a menos 1, né? Que é o inverso. Ou, no caso, se a gente for pensar em letras, é o siemens que chama. Ok? Aí aqui a gente abriu aqui a questão da diferença entre corpos condutores, corpos isolantes, só para a gente diferenciar, né, que materiais, corpos condutores. Lembrando lá do que a gente viu no comecinho, da estrutura atômica desse material, então significa que esses elétrons estão bem distantes do núcleo. Então eles estão fracamente ligados a ele. Então eles conseguem sair, né, para uma camada, estão na camada mais externa, então eles conseguem largar o núcleo mais facilmente. Já os corpos isolantes, ele já tem um arranjo mais próximo ali do núcleo, então já é mais difícil sair ali do núcleo do meu material. Ok? Com relação ao resistor elétrico, a gente comentou, eu não lembro se eu cheguei a comentar efetivamente sobre o efeito Joule, mas todo material que a gente, né, o resistor, no caso, exemplo aí mais ainda, por que a gente tem um aquecimento do resistor? Porque também, quando a gente tem a passagem de elétrons de um determinado condutor no material, né, o exemplo mesmo assim na parte dos condutores, o que acontece? Eu estou passando um monte de elétrons, né, e se a gente for pensar em movimento, esses elétrons estão movimentando esse material. E a agitação desse material passando ali nesse condutor faz com que haja uma vibração, né? A gente consegue ver isso na prática antes do corona, né? Quando a gente reunia, fazia aglomeração numa sala, juntava rapidinho ali 50 negros numa sala, não esquentava? Porque a gente acabou agitando ali o estado daquela sala e, consequentemente, a gente esquentou, porque a gente agitou as moléculas, os átomos ali em volta. Da mesma forma, a gente consegue ver microscopicamente falando
dentro de um condutor. Quando esses elétrons, se a gente for pensar num material que tem uma baixa resistência, então significa que vai passar uma corrente mais alta. Então, como passa bastante corrente, vai agitar muito. Então, à medida que passa muito e agita bastante, a gente tem um calor. E isso na eletricidade a gente chama de efeito Joule. Né? Então, é por isso que quando a gente tinha, principalmente aquelas lâmpadas incandescentes, e a gente ligava ela, né, aquele filamento ali, por que ligava? Porque acontecia um efeito Joule ali também. Aquecia tanto aquele filamento ali da lâmpada que se transforma em luz. E tem outras aplicações, né? O exemplo mais clássico que a gente tem é o chuveiro, que é uma resistência que tem dentro do chuveiro, que na medida que é ligado, aquece, e esse calor, como é um calor, né, significativo, como vai estar passando água, ele esquenta a água, beleza? O ferro elétrico, o fusível, então a gente tem esses efeitos aí do efeito Joule, beleza? Que é nada mais do que o aquecimento, e a gente transformar aqui, no caso, o fenômeno responsável pelo consumo de energia elétrica do circuito, quando, no caso, a gente tem a transformação ali em calor. Beleza? Se a gente for pegar uma lâmpada de LED hoje, o efeito Joule de uma lâmpada de LED é muito mais baixo do que a gente teria de uma lâmpada incandescente. Que, né, eu ainda peguei a parte da lâmpada incandescente e a gente nem tocava direito na lâmpada. Se tinha uma lâmpada incandescente no banheiro, se você pingasse um pingo d'água lá, ela espocava de tão quente. Então, já hoje de LED, você consegue tirar ela funcionando, sem problema nenhum. Apresentamos aí, no geral, pela letra R, né, de resistência. Temos aí a unidade de medida dele, que é o ohm, em homenagem ao Simon Ohm, né, que estudou a parte viu que existia esse fenômeno, né, da resistência de determinados materiais. Então, ele estudou aí a nossa famosa lei de Ohm, então, é uma homenagem a ele. O aparelho de medição que a gente tem é o ohmímetro, e tem alguns símbolos, que vai que eu passo exercício para vocês, eu até fiz isso também, que às vezes a gente pode utilizar a nomenclatura, assim, tem lá um retângulozinho no circuito, ou tem só um dentezinho de serra, e também representa o meu resistor, certo? Aí nós passamos pelos códigos de cores, que eu acho que isso aqui, ó, a gente passou umas 2 aulas até discutindo sobre isso, né? Alguns conseguiram pegar, eu acho que outros não, né? Quem lembra? Você dá um trabalho, né? Uhum, teve mesmo. Olha, a sala tá cheia. Temos 15 alunos. Opa, A senhora está tem de duas. parabéns, viu? Eu tenho duas eus aqui, então tem 14. Nossa, tá difícil pensar, hein? Obrigada, Noemi. Deixa eu continuar aqui. Todo mundo tá relembrando, ó, tô passando, porque eu já sei que vocês sabem. Vocês estão fera já. Mas pra gente lembrar. Com relação a resistores, a gente, né, eu falei para vocês, né, se Deus quiser, ano que vem a gente vai que esse ano ainda, né, mas a gente vai ao laboratório ainda. Como eu vou dar aula para vocês de circuitos 1, né, de circuitos, a gente ainda vai se ver também no próximo semestre. E aí, né, se a gente tiver a oportunidade, a gente vai fazer algumas práticas também. E aí pode ser que a gente se depare com esses carinhas, que no caso a gente vai ter isso, né? Vai chegar e encontrar esses resistores já prontos, né? A gente não vai calcular o valor da resistência, a gente já vai pegar lá o valor da resistência de 10 kg, 220, 330, 470, 290, enfim, 68 ohms. E como que a gente sabe esses valores, né? Como que a gente consegue bater o olho num negócio minúsculo e dizer, nossa, eu olhei aqui, ó, tem uma faixa preta, vermelha, vermelha, vale 10 ohms. 10 kΩ, eu já sei quanto que vale esse cara, né? Eu falei errado, é 12 kΩ aí. Então, quanto que seria esse resistor? Como que a gente faz a análise de um resistor somente olhando as cores? É importante a gente entender que, no geral, a maioria dos resistores comuns, a gente tem 4 faixas, certo? A gente sempre tem uma faixa mais à extremidade, porque você pode ver como não é um negócio fixo, né? Às vezes não tem lado, mas sempre um dos lados vai ter uma faixa que vai ser ou dourada, ou prata, ou marrom e vermelho. Mas o marrom e vermelho é muito mais difícil. Você vai encontrar essa faixa aqui, marrom e vermelho,
se o corpo do seu resistor for na cor azulada. Que significa que esse resistor é um resistor de precisão. Então, a tolerância dele, logicamente, ele tem que ter uma tolerância baixa. Só para relembrar, o que seria a faixa de tolerância? É eu dizer que esse resistor que eu tenho ali, que eu já comprei ele pronto, ele tem uma tolerância de valer 1% a mais, 1% a menos, 2% a mais, 2% a menos, 5 ou 10. Exemplo, se eu tenho um resistor de 10 ohms, 100 ohms bem preciso, de 1%, ele poderia variar para 99 ou para 101, né, o valor da medição. Se fosse 2%, iria variar de 98 a 102. E o de ouro e de prata seria de 95 a 105. O de prata, de 10%, seria 90 ohms a 110 ohms. O mais usual, esses resistores que a gente mais encontra, ele está na faixa ouro aqui, né? 5%. Então, na medida que a gente identifica o lado dourado, a gente já coloca ele de ladinho ali. E aí a gente volta para ler as outras 3 faixas. Eu gosto de ler dessa forma. Eu identifico o lado que está o dourado, deixo ele de lado. E aí eu vou ler as 3 faixas. Certo? Como que a gente faz a leitura? A minha primeira faixa, ela representa um número. Né? Seria o meu primeiro número. A minha segunda faixa, ela também representa mais um número. Que essa numeração, né, foi convencionada a questão dessas cores. E aí existe um padrão, por exemplo, partindo ali do preto até o branco. O preto ali, no caso, vale ali um número, quer dizer, não vale número, né? É como se fosse 0. Então, 0 à esquerda ele não vale nada. Então, se eu tivesse um 0 aqui, não faria diferença. Beleza? Aí vai do preto. 0, marrom vale 1. Vermelho vale 2. Laranja vale 3. Amarelo vale 4. Verde vale 5. 6. Violeta, 7. Cinza, 8. E o branco, 9. A segunda faixa, ela também é uma faixa de número, mas aí começa a contar do 0. Que aí o 0 ali à direita, ele já vale alguma coisa, né? Se tiver um número aqui antes dele. Então, vale do 0 até o 9 também, no mesmo padrão de cores. E a minha terceira faixa, ela vale, é o equivalente à minha quantidade de zeros. Eu sempre gosto de pensar assim, que essa minha faixa, ela também leva em consideração esse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que como? Aqui é o 10 elevado a 0, que vai dar 1. Então, 1 vezes qualquer coisa vai ser sempre qualquer coisa. Então, por isso que não tem ele aqui. O segundo aqui é o 10 elevado a 1, que aí vai dar 10. Então, eu vou acrescentar um 0. 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 zerinhos, né? Então, é a mesma coisa que 100. E assim por diante até o sexto. Beleza? E aí, também tem resistências menores. Caso eu também tenha ali, por exemplo, 2 faixas de dourado, ou ouro, né? Isso quer dizer que essa minha terceira faixa representa que o 0 está multiplicando por 0,1. É uma resistência pequena, beleza? Esse exemplo aqui, na minha primeira faixa, o número é verde. Então, a cor verde vale 5. Então, já anotei aqui o primeiro número, 5. A segunda faixa vale é o azul. Então, o azul vale 6. Então, é 5, 6. E agora o vermelho é a mesma coisa que o 2. Ou seja, 56 vezes 100. Então, dá 5.600. Ou 5,6 quiloohm. Beleza? E a tolerância, eu identifico aqui que é o meu ouro. Então, tem uma tolerância de 5%, para mais ou para menos. Isso a gente vê muito na prática, por exemplo, quando a gente cria um circuito, faz uma análise ali do circuito, que a gente vai comparar os cálculos com o que a gente montou na protoboard, nas nossas plaquinhas de simulação ali que a gente faz no laboratório, a gente vê muita discrepância. Assim, professora, eu calculei aqui que dava 998 ohm, né? Vamos dizer assim. Só que aí, na hora que eu estou medindo aqui, eu estou conseguindo só achar o valor de 990. Tá certo, né? Porque existe a tolerância do teu material e faz com que tenha essa mudança de valores. Por isso que é importante a gente saber se os resistores que a gente está utilizando, eles têm essa tolerância. Porque eles vão, dependendo da temperatura que ele está, se aquele material está bem conservado, ele vai ter uma resistência
específica ou ela vai variar, beleza? Porque essas forças externas, né, ou do próprio material influenciam na resistência dele. Aqui estava a resolução, né, da faixa verde, azul, amarelo, ou vermelho e o douradinho, quanto que ficou aqui, beleza? Aí vimos aqui a parte da lei de Ohm, ok? Lei de Ohm, né? O carinha lá, eu gosto de brincar que antigamente não tinha Netflix, né? Então ele não tinha o que fazer além do que estudar. Então o moço, muito empenhado, foi lá, ao invés de descobrir como que acessava o Netflix, ele foi descobrir como que era a relação entre componentes diferentes quando ele aplicava o mesmo valor de tensão e mudava em determinados materiais, como que era o comportamento da tensão e o comportamento da corrente. E ele observou que num determinado material, ele mudava o valor da minha tensão. E o que acontecia com a corrente? Essa corrente também mudava. Na medida que ele tinha um material fixado aqui, ele observou que se ele aplicava uma tensão 1, aí ele tinha uma corrente 1. Aí ele mudava para a tensão 2, aí lá ele tinha um novo valor da corrente 2. Aí ele mudava para infinitos valores. E ele observava que existia uma relação direta entre a tensão e corrente. O que seria essa relação direta entre tensão e corrente? Seria a minha resistência. Por que eu não mudo a minha resistência? Viu lá que nas páginas anteriores ali, a gente viu que a corrente ela está relacionada à resistividade do material, o comprimento desse material e a área, né, de como foi tirado esse meu resistor. Então, ela não vai variar ali, porque ela é um objeto físico, ela é fixa, né? Então, ela não é um negócio mutante, assim, né, que vai se modificar ali instantaneamente, assim, tão rápido que vai ter um valor diferente de tensão ou de resistência maior ou menor, assim, questão instantânea. Então, ele observou que existia essa relação, que sempre existia uma tensão para uma corrente, independente de que eu estava fixada ali a minha tensão, ou da minha resistência, certo? E aí ele, como é que fala, que ele tabulou isso, ele especificou que é a lei dele, né? Tem um nome que fala quando o carinha cria uma lei aí, no caso da parte física, e ele criou aqui dizendo o seguinte, que a resistência elétrica não depende nem da tensão e nem da corrente, e sim da temperatura e do material do condutor. Por quê? Concorda comigo que a gente já mais ou menos até percebe isso, quando a gente está esquentando uma panela, quando a gente pega ali uma barra de ferro, deixa ela lá no ferro, ou deixa lá no sol. O que vai acontecer com esse material? Ele não vai ficar mais esticado? E, consequentemente, o material quente ele acaba dilatando. Então, à medida que esse material aumenta a sua área ali, né, só em função do calor, o que vai acontecer? Se eu aumentei a área desse material, quer dizer que se eu aplicar uma corrente naquele material, ele vai ter mais área para a corrente circular. Então, eu acabei modificando a resistência desse material, né? Porque aí sim a gente tem o fator temperatura no meu material, beleza? Então, só lembrando que a resistência não depende da tensão nem da corrente. Aí a gente viu aqui a relaçãozinha, né, de como que facilita a nossa vida calcular tensão, corrente ou resistência, caso eu precise também, somente sabendo tensão ou resistência, ou tensão e corrente, ou corrente e resistência, utilizando o triângulo, né? A ideia é que, se eu preciso de uma determinada unidade, eu tampo ela, e do modo como está no meu triângulo, eu tenho uma relação. Vamos lá, vamos fazer de conta que eu quero calcular a minha tensão. Então, eu cubro o valor da tensão, boto o dedo lá da minha tensão. E aí eu tampo o valor da minha tensão. Então, qual é a relação que eu preciso ter de resistência e corrente? É de multiplicação. Então, eu já sei que para calcular a tensão, eu preciso multiplicar R vezes I. Ah, eu quero saber o valor de R. Tampo R. Qual é a relação que eu tenho? De divisão entre tensão e corrente. Ah, eu quero saber o valor da minha corrente. Qual é a relação que eu tenho que usar aqui? Tensão dividido para resistência, beleza? E assim vai. Né? Que é o exemplozinho com o dedinho mais bonitinho, né? Eu tampo tensão, R vezes I.
Se eu tampo R, eu tenho V dividido por R. Se eu tenho, quero I, V dividido por R. Beleza? Aqui eu até resolvi esse exemplo com vocês, né? Se eu quero saber, por exemplo, aqui, ó, I, se a resistência, a tensão vale 100, a resistência vale 10, quanto vai valer minha corrente? 10 amperes. Se eu fosse calcular minha potência, P igual a V vezes I. Então, seria o V, 100 volts, vezes 10, que é a minha corrente, 10 amperes. E aí eu teria ali os meus 1000 volts, ou 1000 watts. Beleza? Ah, eu quero outro exemplo aqui. Eu quero saber a corrente, sabendo que a minha tensão vale 100 e a minha resistência vale 1000. Então, 100 dividido para 1000 e a corrente vai ser 0,1. Quero saber qual é a potência que está sendo consumida por esse resistor. Tensão, né? 100. Qual é a corrente? 0,1. 100 vezes 0,1, 10 watts. Ok? Então, eu tenho aqui o valor da minha potência. Eu consegui relacionar eles ali. Aqui outros exemplos, e aí a gente começou a fazer a relação entre tensão, corrente, né? Para saber o valor de... Nesse exemplo aqui, como que eu calculo o valor da minha resistência? 10 dividido para 5, que vai dar 2 ohms. Seria a minha resistência. E aqui, sucessivamente, outros exemplos também, relacionando a tensão, ok? Ah, eu tenho aqui resistência, só que eu só tenho o valor da minha potência. Como que eu calculo o valor da minha potência? Se eu tenho resistência e potência, eu posso achar primeiro o valor de I, e aí depois eu volto para multiplicar P igual a V vezes I. Então, é uma outra forma de pensar também. Beleza? Aqui foi outros exemplos também que a gente passou. E aí a gente entrou na parte de associações. Tranquilinho até aí? Nesse flash? Sim, hein, professora? Isso aí tudo tá, a senhora colocou lá já de novo, né? Já, coloquei de novo. Porque antes, eu tinha colocado... Eu acho que já tem ela inteira, essa apostila. Uhum. Aí eu fiz o quê? Para ficar mais fácil para vocês, quando a gente estudou só resistores, eu coloquei só a parte de resistores. Uhum. Quando a gente estudou análise de Kirchhoff, conversão, os Kirchhoff, eu coloquei só o Kirchhoff. Para ficar mais fácil. Mas eu já coloquei a apostila toda. Tranquilo. Para vocês acompanharem aí também. Aí, começamos a ver a associação de resistores. Por que a gente vê a associação de resistores? Porque na prática, a gente não tem só um resistor, né? Então, a gente tem inúmeros componentes que estão ali associados de várias formas, que, dada a sua associação, a gente consome a energia da nossa tomada, né, da nossa fonte de energia, e a gente tem um resultado. Como seria esse resultado? Se eu tenho uma associação em série, seria o mais prático que a gente tem bem mais facilmente. É o nosso pisca-pisca, né? Que a gente tem várias lâmpadas ali associadas, e você fica pensando, nossa, eu estou ligando ali na minha tomada de 127 volts. Será que está chegando 127 volts em cada lâmpada? É uma lâmpada tão pequenininha, será que não iria queimar se eu colocasse assim direto, né? Essa lâmpada de 127 volts? E aí, como que a gente sabe que não é ligado 127 em uma lâmpada só? Porque elas estão em série. E aí vem um dos conceitos bacanas que a gente tem das associações, né? Para que a gente entenda a fórmula de associação de série ou em paralelo, como a gente já entendeu como é que funciona o circuito, como é que é a lei de Ohm, né? Qual é a relação entre tensão, potência, ou relação entre tensão, corrente e resistência, eu consigo aplicar esse conceito, essa lei, porque ela não muda, nessa minha associação. Então, o que acontece aqui quando eu tenho uma sequência de resistores, né? Que é uma associação em série. Ou seja, pega aqui, um está no rabo do outro, né? Começa o resistor 1, termina ele, mas ele já pega o rabo do resistor 2. Aí o resistor 2 já pega o rabo do resistor 3. E assim sucessivamente. Como que a gente consegue relacionar e chegar na formulinha dessa associação? Deixa eu ver se é nesse material que tá. Não, não é isso. Era no outro. É importante a gente lembrar que se eu tenho um circuito em série, então significa dizer que essa minha corrente, ela concorda que eu não tenho uma linha só, e a corrente ela tem que percorrer um caminho seguido, né? Então, na medida que essa minha corrente está aqui, ó, passa desse ponto, passa no resistor 1,
passou no resistor 2, passou no resistor 3, o que acontece? Essa resistência ela é igual. Resistência, foi mal. Essa minha corrente ela é igual para o resistor 1, que é igual para o resistor 2, que é igual para o resistor 3. Então, quando a gente tem aqui resistores em série, o que a gente tem na prática aqui? Então, o que vai acontecer com a minha corrente? Ela é igual para todo mundo, então ela não vai mudar. Então, o que acontece no circuito em série? No circuito em série, eu tenho esse carinha aqui. Então, existe uma diferença de potencial no meu ponto A. Essa diferença de potencial ela vai para um outro ponto, que é para o meu lado B, beleza? Da minha fonte de tensão, né? Está sendo aplicado nesse meu circuito. Imagina que a bateria está aqui, ó, fornecendo positivo e negativo, você vai do A para o B. E eu fechei o meu circuito. Quando eu fecho o circuito, o que acontece? Existe uma corrente que vai circular nos meus resistores. Como que eu chego nessa formulinha aqui da resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3? É porque Deus quis? Também. Mas Deus somente quis porque alguém provou. Como que chegaria nisso? Como que a gente prova? Se eu sei que existe uma fonte que está sendo fornecida lá, então, qual é a fonte? A tensão da fonte é VR, certo? Então, o que vai acontecer aqui no meu equipamento? Se eu sei que a minha corrente vai ser igual, a minha tensão vai ficar um pouquinho no resistor 2, vai ficar um pouquinho de energia no resistor 3 e um pouquinho de energia no resistor 4. Então, V1 mais V3, 2 mais V3 é igual à minha tensão da fonte. Porque a energia total fornecida pela minha bateria, ela tem que ser distribuída pelos elementos do meu circuito. Se eu tenho 3 resistores, vai ficar para os 3. Se eu for abrir essa formulinha, o que eu tenho? Quem é tensão? Né? R. E aí eu posso dizer que a tensão é equivalente, né, que é a associação dos meus resistores, vezes a minha corrente. Porque é a fórmula da lei de Ohm, né? V vezes I. Ou R vezes I. Quem é a tensão no resistor 1? R1, que multiplica I. Quem que vai ser o meu R2? Meu V2 ali vai ser R2, que multiplica a minha corrente I. Que vai acabar sendo igual para todo mundo, né? Quem vai ser meu R3? Meu V3 é R3, que multiplica a minha corrente I. O que a gente observa? Meu I aqui é igual a esse I, que é igual a esse I. Aplicando um conceitozinho de matemática lá que vocês aprenderam. Se eu dividir esse lado por I e esse outro lado por I, o que vai sobrar? Eu acabo cancelando a minha resistência, o meu I. E ele some, né? Então vai ficar quem? R1 mais R2. Foi mal. R1 mais R2 mais R3. E eu chego na minha formulinha de equivalência. Que no circuito em série eu tenho que é R1 mais R2 mais R3. Ah, professora, é difícil pensar em como chegar nessa fórmula assim. Então, irmão, grava isso aqui. Resistor em série é só somar. Soma R1 mais R2 mais R3. O que é importante para não confundir um circuito em série? Você tem que... Oi. Era isso que eu ia perguntar para a senhora. No caso aí, a senhora primeiro colocou R1, mas vezes o I, né? Aí mais eu achei que tinha que colocar assim, direto, que nem está embaixo. Aí R1 mais R2 mais R3. Então, eu sempre gosto de apresentar como que a gente chega. Ah, tá. Para não dizer assim, apesar que Deus quis, mas Deus quis de uma forma organizada, né? Tem uma lei por trás aí, que é a nossa lei de Ohm, beleza? E aí, é importante você saber diferenciar como que a gente sabe que é um circuito em série. Vocês têm que, né, compreender que eles têm que estar ligados dessa forma. Se eu quero saber a resistência do ponto A entre o ponto B, então o que tiver entre esse ponto, se eu vejo que tem uma sequência de resistores, então eles estão em série.
Há casos, né, que é o que a gente vai ver um pouco mais na frente, que há um resistor em paralelo com o outro, então você acaba tendo uma sucessão em lista ali, né, paralelo com série, ok? Entendido série, aí a gente começa a ver, né, tem aqui uns exemplos, vem o paralelo. O paralelo é o inverso do série, né, vamos dizer assim. No paralelo, eu também tenho aqui, por exemplo, o ponto A e o ponto B. Só que o que, que vai acontecer? Nesse meu ponto A e do ponto B, eu estou aplicando uma fonte de tensão. Só que a fonte de tensão, ela enxerga o quê? Opa, eu tenho o meu resistor 3, eu vou fornecer para ele a tensão da minha bateria. Aí, no mesmo terminal, ele enxerga o resistor 2. Aí, opa, eu vou fornecer também 12 volts, vamos dizer assim, né? O resistor 1, ele viu lá que está conectado no ponto A e no ponto B. Então, ele vai fornecer para o resistor 1 12 volts. Só que quem também está ligado no ponto A e no ponto B? O resistor 2. Então, ele vai fornecer 12 volts, certo? E o resistor 3, ele tem ali que ele está fornecendo também os 12 volts. Então, o que, que é comum, que é igual para todo mundo no circuito em paralelo? A minha tensão. Então, quando a gente vai montar lá a relação entre série e paralelo, quando a gente vai montar do paralelo, eu faço em função da minha corrente, em que ela enxerga o quê? Ela não tem que ser a mesma quando ela sai do meu ponto A e vai no ponto B? Não é isso que a gente entendeu, viu até aqui no anterior? Se eu tenho um ponto A até o ponto B, essa corrente que sai daqui, ela tem que chegar aqui no ponto B, certo? Nesse exemplo, eu tenho 3 resistores um atrás do outro, então vai ser a corrente igual para todo mundo. Só que a tensão acabou dividindo. Quando eu tenho um paralelo, o que, que vai acontecer? Aconteceu que desmembrou ali 3 fios. Esses 3 fios estão ligados em 3 resistores, né? Diferentes aqui, vamos ver. Então, um fio aqui, resistor 1, resistor 2, resistor 3, o que acontece com a corrente? Ela vai se dividir. Uma parte para o R1, uma parte para o R2 e uma parte para o R3. O que é interessante na parte da corrente? A maior corrente vai para a menor resistência. E a menor resistência, a menor corrente vai para a maior resistência. Porque é inverso, né? Quanto maior o valor da resistência, menor o valor da corrente. Beleza? E aí a gente tem esse arranjo, né? Que o I total é igual a quem? I1 mais I2 mais I3. Então, na associação em paralelo, como que a gente relaciona? I1 mais I2 mais I3. Só que como que é a lei de Ohm? Para I1, ou para... Como que seria ali, no caso, a minha lei de Ohm? Quando a gente tem a V... Essa é a maior dela. RI. Se eu quero saber somente o valor de I, como é que fica o I? Fica I igual a V dividido por R. Então, nosso R fica embaixo. Então, quando a gente faz esse arranjo aqui, ó, I total é V da fonte dividido por R, dá o R equivalente. E por que que ficou sem o V? Porque o V é igual para todo mundo. Então, se eu colocasse aqui em cima o V total, né? Que seria o V total. Meu arranjo aqui. E aqui eu colocasse meu V1. Opa, aqui eu colocasse meu V2. Aqui eu colocasse meu V3. E assim até o V infinito. Quando eu fosse fazer aquela minha divisão, dividiria todo mundo por V e daria o 1. Por isso que a formulinha final é 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e até o infinito. E além. Só que, olhando de cara, pode ser que alguns colegas tenham facilidade de resolver a resistência equivalente em paralelo colocando dessa forma. Só lembrando que, se você arranja desse jeito e acha um valor, você ainda tem que fazer uma multiplicação cruzada, porque a resistência equivalente ela está embaixo do denominador. Ainda não é o valor oficial ali. Então, o que, é que você tem que fazer? Você tem que fazer com que a resistência equivalente esteja em cima. E aí existe a simplificação, né? Que seria o quê? R1 vezes R2 dividido para R1 mais R2. Quer que eu abra aqui como que a gente chega nisso? Uma aula eu abri com vocês como que a gente chega no R1
vezes R2 mais R1 mais R2. Que é nada mais que o quê? Eu peguei essa parte aqui, ó, é resistência equivalente de 2 resistores. Porque é mais fácil a gente dividir a associação lá de blocos, né, de 2 em 2. E na medida que a gente faz isso, o que acontece? A gente aplica MMC, R1 com R2, como não tem como fazer número, a gente multiplica a base, né? Então vai ficar aqui a base, e aí só multiplica a base, a gente faz a multiplicaçãozinha e chega na simplificação lá da minha resistência. Eu não vou abrir agora que vai demorar bastante tempo, vai chegar o nosso intervalinho aqui, tá? Mas na resolução do exercício, eu acho que dá pra gente fazer também. O que é importante memorizar aqui é que a fórmula de resistência em paralelo é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, beleza? E aí a gente colocou alguns exercícios aqui que vocês fizeram já, para a questão de prática quanto à associação em paralelo. É importante frisar que, em paralelo, você tem que ver que o resistor tem que estar um em cima do outro. Ok? Ou nessa possibilidade, não é nem um em cima do outro. Mas você observar que esse ponto aqui é comum a esses dois resistores aqui. Ó. Esse ponto é comum a esse resistor e esse resistor. E o outro ponto do resistor também é comum a outro carinha. Por que nem sempre está em cima? Porque dependendo do circuito, ele nem sempre está com desse arranjo. Você tem que ter um olho ali de giraia, né? Como o pessoal fala, para poder entender direitinho. Beleza? Associação em paralelo e associação mista é nada mais que quem? Eu tenho um paralelo e um série junto. O que vai acontecer? Você tem que olhar como está o arranjo do seu circuito. Dependendo de como ele esteja, você ou resolve primeiro o série ou o paralelo. Nesse exemplo aqui, eu teria que resolver primeiro o paralelo. Por quê? Tem aqui o meu... Vou fazer de conta que eu vou saber a equivalente desse ponto. Nesses terminais aqui. Então, ele enxerga a minha fonte daqui, ó. Ele está enxergando tudo isso. Mas para que eu calcule isso aqui, o que eu estou enxergando? Eu enxergo que esse resistor está em série com esse arranjo que está em série com esse. Então, eu preciso calcular primeiro esse carinha aqui, porque ele está em paralelo. Então, eu calculo o paralelo desses dois, certo? Calculado o paralelo desses dois, eu chego numa resistência, certo? Ao calcular uma resistência, depois de chegar essas duas vira uma, aí eu tenho um série. Esse outro arranjo eu só teria um série e um paralelo. Nesse outro exemplo, eu tenho um série, resolvo o primeiro série, depois o paralelo e aí o série final. Nesse outro exemplo, eu tenho um paralelo e depois o série, beleza? E assim vai, né? Série, paralelo, série.